Então, primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todos, especialmente para a senhora Angélica, a senhora Tenente Fabiana. Eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui e participar com todos os senhores dessa apresentação e desse curso. É realmente um tema que eu adoro falar. Então, espero que seja proveitoso para todos. Então, eu sou a segunda-tenente Luana Machado Chanca Diniz, né? Eu sou graduada pela Faculdade de Medicina da UFMG, fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia e em ultrassonografia no HC da UFMG também, aqui em Belo Horizonte. Sou ginecologista no NAIS, 18º, como a senhora tenente Fabiana falou, e sou médica plantonista atualmente na Santa Casa de Belo Horizonte. E sou ultrassonografista no Instituto Nascer, aqui em Belo Horizonte, e na clínica UltraC também aqui em Belo Horizonte. Então, queria dar as boas-vindas a todos vocês. Gostaria até de saber um pouquinho mais de todos, saber em quantas semanas que cada um está, para a gente poder falar um pouquinho individualmente sobre cada um, mas como não seria possível, então eu vou tentar englobar todas as etapas dessas questões acerca da gravidez, do parto e do puerpério nesse curso. Estão todos me escutando bem? Ótimo. Então, assim, primeiramente, até para a gente poder chamar tanto as mulheres quanto os homens que estão aqui presentes, eu queria enfatizar a importância dos cursos na sociedade moderna. Né? Hoje em dia, a gente tem muitos preconceitos, muitos mitos que pairam mesmo sobre a sociedade e que, com esses cursos, com informações de qualidade, a gente consegue tirar esses preconceitos. A mulher sendo inserida no mercado de trabalho nessa atualidade, acabam perdendo um pouco do convívio íntimo com outras grávidas, com outras puérperas, com bebês pequenos. Então, muitas vezes, essa mulher que está no mercado de trabalho, ela não tem muita experiência com essa nova etapa que ela vai viver. Né? Antigamente, as mulheres elas viviam juntas mais essas vivências e conseguiam ter um pouco mais de experiência quando a vivência era de si própria, né? Então, nestes cursos, a gente consegue obter informações técnicas de qualidade para a gente poder tomar decisões conscientes em todas essas etapas da gravidez, parto e puerpério. Inclusive, né, uma recomendação das sociedades científicas internacionais que os pais, né, que as mulheres, os homens, participem desses cursos, inclusive durante o pré-natal. Isso tem mostrado uma melhora nos resultados de saúde na gestação, parto e no primeiro ano do bebê. E, além do primeiro ano do bebê, a gente tem uma melhora nos resultados de saúde dos nossos chamados 1000 dias. Esses 1000 dias, até a Unicef mesmo criou uma campanha neste último ano, falando sobre esses 1000 dias, que vão contemplar os 230 dias, 270 dias, mais ou menos, da gestação, desde a concepção, até os 2 anos da criança. Então, esses 1000 dias, ele é um período, é uma oportunidade que a gente fala representa uma oportunidade única e decisiva na vida de todo ser humano. Vai ser um momento que mais você vai ter um desenvolvimento emocional emocional, físico e social. Então, a gente tem que investir nesses primeiros 1000 dias do bebê. Né? Então, nesse curso de casal grávido hoje, a gente vai tentar englobar um pouquinho da gestação, do parto e do puerpério, e depois eu vou deixar um pouquinho mais para poder a pediatra, né, falar no próximo dia também, né, nas aulas, para a gente poder englobar esses 1000 dias que são tão importantes e que, inclusive, é o tema, né, da Unicef desse último ano. Então, assim, vamos começar, né, falando que a gestação é um período de total transformação na vida da mulher. Né? Nesse momento vai nascer não só um bebê, mas muitas vezes vai nascer uma mãe, vai nascer um pai, vai nascer uma tia, uma avó, ou um irmão, né? Então, nem sempre
a gente já tinha essa função, né, na sociedade. Então, não é só o nascimento de um bebê, é o nascimento de uma família. E nesse momento, a mulher e o homem, eles têm uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida, né? Podendo adquirir, né, condições, hábitos saudáveis para poder passar isso mesmo para o seu filho. É uma oportunidade também da mulher se conectar com o seu corpo, né? E ver as mudanças que isso pode acontecer, né? Ver cada mudança que acontece pode, inclusive, melhorar até a relação do homem e da mulher durante a gravidez e perpetuar isso ao longo da vida do casal. Os trimestres da gestação. Então, eu até queria um pouquinho que as pessoas até, né, a gente poder dividir um pouquinho o conhecimento, mas no final da aula a gente consegue falar um pouquinho mais. Mas eu queria dividir um pouquinho os trimestres, né? Eu imagino que a gente deve ter gente aí em cada uma dessas etapas. Então, só para a gente tentar lembrar aí um pouquinho de cada trimestre da gestação. Então, o primeiro trimestre, em geral, vai ser uma fase de adaptação, né? A mulher, em geral, ela está mais sensível, ela está com uma energia reduzida, às vezes com muito sono, né? E também vai ser a fase que vão ter mais enjoos, mais náuseas. Nesse momento, o bebezinho ele tá passando por uma fase de embriogênese, então os órgãos ainda estão sendo formados. Nesse momento é importante também, para quem estiver aí no primeiro trimestre, evitar o aumento da temperatura corporal. O aumento da temperatura corporal nessa primeira fase da gravidez, ele está associado a malformações do feto. Então, é importante a gente evitar, né, banhos muito quentes, imersão em águas muito quentes, sauna. Então, todas essas coisas não são indicadas aí nesse primeiro trimestre. No segundo trimestre, em geral, vai ser a fase mais gloriosa aí da gestação. Né? Em geral, é quando a gente acha aquela luz ali da gestação, que no primeiro trimestre, às vezes você fica, cadê aquele momento que fica aquela mulher linda, maravilhosa, né? Grávida, né? Cheia de luz? No primeiro trimestre, a gente nem sempre acha, mas no segundo trimestre, muitas das grávidas realmente vão ter esse período de maior disposição, de menos limitação emocional, física, quando elas vão se sentir melhor, se sentir mais bonitas, mas também vai ser um período de maior ganho de peso, então a gente também tem que tomar cuidado com essa fase. É uma fase em que os órgãos estão amadurecendo e é o início do processo de crescimento daquele feto, daquele bebê. E no terceiro trimestre já vai ser uma outra fase, uma fase que a gente vai estar preparando para o parto. Em geral, a mobilidade e a disposição vão estar mais reduzidas, e essa fase é que o neném vai crescer mais ainda, vai ser um momento de maior crescimento dele. E aí, eu queria comentar um pouquinho sobre a duração da gestação. Então, essa duração da gestação, às vezes, é motivo de várias conversas, assim, em rodas de amigos e tudo, né? Vai ter gente falando aí que a gravidez dura 10 meses. Na verdade, não. A gravidez não dura 10 meses. A gravidez dura 9 meses. Entretanto, são 9 meses solares. São 9 meses dos meses que a gente conhece aí mesmo, que são os meses que têm 30, 31 dias, com exceção de fevereiro, que vai ter 28 dias, né? Então, são 9 meses dos meses habituais que a gente conhece. Entretanto, realmente, a gente tem 10 meses lunares, que vão representar as 40 semanas da gestação. 10 meses lunares, porque cada mês lunar tem 28 dias, que é o correspondente apenas ao mês de fevereiro, né, que tem 28 dias. Então, por isso que tem essa confusãozinha mesmo, né, entre os meses. Mas, realmente, a gravidez, ela dura os 9 meses, tá, gente? Uma gravidez normal, ela vai durar de 37 a 42 semanas, né? Em alguns momentos, essa gravidez tem que ser antecipada para antes de 37 semanas, em caso de algum tipo de complicação. Mas, em geral, vai variar aí entre 37 e 42 semanas. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que talvez vocês já não dê mais tempo de eu falar para todo mundo, mas quem sabe eu consigo falar para alguns de vocês. Então, aquela velha pergunta, quando o seu bebê vai nascer? Então, a data provável do parto ela é calculada com as 40 semanas
né? Então, quando a gente calcula lá, né, e a gente fala, quando provavelmente vai nascer? Essa provavelmente é o provavelmente com 40 semanas. Entretanto, apenas 5% dos bebês, eles nascem nessa data. 40% dos bebês vão antecipar e 55% vão ultrapassar a data de 40 semanas. Aí eu coloquei esse quadrinho, que eu acho ele super interessante, que ele vai mostrar aí, ó, nessa curva de Gauss que a gente vê, o tanto que realmente poucos bebês nascem ali a partir de 37 semanas, logo que você completa o termo. Em geral, os bebês vão nascer ali, ó, depois de 39 e ali por volta de 40 semanas. Lembrando que 55% vão ultrapassar a data de 40 semanas. Por que isso é importante da gente pensar logo no início da gestação? Que é importante a gente avaliar como que a gente vai dividir essa data com outros amigos, com familiares. Por quê? Porque à medida que você passa uma data para as pessoas no finalzinho da gestação, elas criam uma vontade gigante de ficar te perguntando que dia que vai nascer. Eita, não nasceu até agora, não é possível, esse menino vai passar do tempo. Então, assim, tomem cuidado na hora de dividir essa data com as outras pessoas. Porque todas essas perguntas no final da gestação, quando o bebê ainda não nasceu, elas geram muita ansiedade. E a ansiedade no fim da gestação, ela gera adrenalina. E a adrenalina, ela inibe a ocitocina. E a ocitocina é tudo que a gente quer no finalzinho da gravidez para poder entrar em trabalho de parto. Então, tentem ao máximo evitar esses tipos de ansiedade. E uma dessas formas é tentar mentir um pouquinho a data provável do parto. Então, às vezes, eu até falo com algumas pacientes que eu atendo e tudo, eu falo com elas, tenta assim, passa uma semana para frente ou 2 semanas para frente, porque aí, às vezes, vai gerar menos perguntas nesse finalzinho e isso é interessante. Eu prometo, mesmo que a gente estiver aí no início, ó, no final talvez vocês lembrem de mim. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o que é obstetrícia. Obstetrícia vem do latim, do obstare. Obstare significa estar ao lado de, a gente poder observar. O que acontece com uma gestação? A maior parte das gestações vão acontecer sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema. Né? E o obstetra ou a equipe que estiver ao lado dessa gestante, dessa grávida, desse casal, esse obstetra, ele apenas vai tentar assegurar a segurança mesmo, tanto da mãe quanto do bebê. Evitar que essas intercorrências gerem alguma complicação. Então, esse é o papel da obstetrícia e essa é a importância do pré-natal, da realização dos exames adequadamente e do cuidado que a gente tem que ter em toda essa fase. E aí eu queria tentar falar um pouquinho sobre alguns cuidados, que às vezes, muitas vezes, assim, isso não é conversado, às vezes, numa consulta, e que eu acho importante a gente englobar aqui nesse curso, que a gente está tendo um foco na gravidez e nos cuidados com o neném. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a sustentação das mamas. Durante a gestação, em geral, a mama vai ter um aumento significativo, vai ficar mais túrgida, vai aumentar. É muito importante que vocês usem um sutiã adequado, um sutiã que sustente as mamas para evitar dor mesmo durante esse período. Outra coisa importante é o uso das meias elásticas. Durante a gravidez, né, com o tamanho da região abdominal, com o tamanho da barriga, muitas vezes o retorno venoso vai ser dificultado. E o uso das meias elásticas vai ser importante para a gente tentar evitar um inchaço mesmo, principalmente para aquelas que estiverem muito tempo em pé ou ficarem muito tempo sentadas, né, que não estiverem se movimentando muito, as meias elásticas vão ajudar e vão te dar um conforto. Outra coisa importante que é muito interessante a gente lembrar é a parte da pele, né? A pele na mulher grávida, por causa das alterações hormonais, ela realmente ela tem uma maior tendência a manchas, né? Aquele famoso melasma que a gente tem tanto medo, na gestação ele tem uma tendência muito grande a aumentar. Então, é muito importante vocês usarem filtro solar, não esquecer. E a outra coisa importante, que eu até não coloquei aqui,
mas que é muito importante, é avaliar com o seu dermatologista ou com o seu obstetra o que você pode usar de creme, né? Às vezes muitas mulheres já usavam rotineiramente algum ácido ou algum outro tipo de creme, então isso é muito importante a gente avaliar para ver se é possível continuar o uso durante a gestação. Os cremes hidratantes, né, tem muitos tipos de cremes hidratantes que prometem evitar estrias. Na verdade, a gente não tem nenhum creme hidratante que consiga fazer isso, evitar estrias completamente. Para evitar as estrias, a gente tem que contar com a genética e com um aumento de peso razoável, né? Todo mundo que tiver um ganho de peso muito grande tem uma maior chance de ter estrias. Entretanto, é interessante você manter a sua pele hidratada para poder reduzir um pouco essa questão das lesões de pele. Esse creme hidratante ele deve ser passado no abdômen, né, na barriga, nas mamas, exceto a areola, então a areola deve ser poupada, não deve passar o hidratante nela, e nos glúteos. Uma coisa importante também é lembrar que a grávida ela tem um aumento na frequência urinária e é muito importante que ela não retenha urina. Então, mesmo vocês aí, se a aula demorar demais, tem que dar uma levantadinha e ir ali fazer xixi. Não pode reter urina, não, porque eu tenho uma maior chance, inclusive, de ter infecções urinárias. Então, é muito importante isso. Outra coisa que vale, que eu acho válido a gente lembrar, é tentar evitar roupas apertadas, tecidos sintéticos, ficar com roupa úmida ou molhada. Tudo isso aumenta a chance de infecções como a candidíase, que é mais propensa de acontecer durante a gestação. Mas também é válido lembrar que durante a gestação, em função das alterações hormonais, há um aumento fisiológico, né, um aumento que é normal da secreção vaginal. Muitas vezes isso gera algumas dúvidas com as grávidas, né? Vale sempre ser avaliado pelo seu médico obstetra, mas é importante saber que é comum mesmo ter esse aumento da secreção. E aí vamos falar um pouquinho do ganho de peso. O ganho de peso na gravidez ele vai corresponder, em geral, a mais ou menos 20% do peso inicial. E apenas 7 quilos é diretamente relacionado à gravidez. O restante nem sempre. Vai ser um pouquinho do que a gente está ganhando além do necessário. Então, ali eu coloquei um pouco do que está associado ao aumento de peso, que além do bebê, claro, tem um aumento da gordura corporal, tem um aumento do sangue circulante, tem um aumento dos líquidos, né? Tem uma retenção de líquidos, tem o líquido amniótico, tem um aumento do útero, tem a placenta e tem o aumento das mamas. Tudo isso vai gerar aumento de peso, então é normal ganhar peso, não adianta, né? Ninguém vai passar a gravidez sem ganhar nada de peso. Entretanto, é importante a gente pensar que existe uma recomendação do ganho de peso de acordo com o peso inicial da mulher. Então, mulheres que são mais magras, elas podem ganhar mais. Mulheres com sobrepeso ou com obesidade têm que ter um cuidado maior com esse peso e tentar ganhar menos. Aí eu coloquei uma tabelinha aí para a gente pensar mais ou menos, né? Mulheres que tiverem com peso normal, em geral, vão ganhar de 11,5 a 16 quilos. E mulheres com obesidade, com IMC maior que 30, elas devem ganhar de 5 a 9 quilos. E tentar manter isso aí, não ganhar além disso, né? Todo ganho de peso além, ele vai estar associado com complicações durante a gestação. E aí vamos falar um pouquinho sobre alimentação, né? A alimentação é um fator muito importante durante a gestação. É muito interessante, se for possível, fazer uma avaliação nutricional, né? A gente tem que se preocupar com a qualidade dos alimentos que a gente come desde o momento da concepção. Então, eu sempre gosto de falar sobre isso, que na verdade, assim, pense no que você daria para o seu bebê, né? Isso que você daria para o seu bebê depois que ele nascer, seria uma coisa que você, isso que você está ingerindo durante a sua gestação? Então, assim, pensar nessa qualidade dos alimentos, né? E lembrando daqueles 1000 dias tão importantes. Os 1000 dias, lembrar, ele começa quando a gravidez inicia, na data da concepção daquele bebê. Então, tentar aproveitar esse momento para melhorar a qualidade dos seus alimentos. A outra coisa que, né, é um mito muito, muito antigo, grávida não deve comer por 2, não precisa comer por 2.
As grávidas também não devem ficar longos períodos sem se alimentar, né, pelo risco de hipoglicemia, devem se hidratar frequentemente e evitar o álcool. Então, às vezes, vão ter pessoas que vão falar, uma tacinha pode, 2 tacinhas pode. Não existe isso, não existe nenhum estudo científico que foi realizado que indicou uma dose segura de álcool. Então, não tem como eu chegar para você e falar assim, não, pode, no Réveillon, pode beber uma tacinha, não tem problema nenhum. É claro que é possível, que não gere nenhum problema, né? Que não aconteça nada. Mas eu não tenho, como médica, como afirmar isso, porque isso não foi comprovado cientificamente. Então, não há dose segura. E uma coisinha que eu queria falar sobre o sistema digestivo, né? Que está altamente ali associado à alimentação, é que existe uma redução do peristaltismo. Essa redução do peristaltismo faz com que o intestino fique todo mais lento mesmo, mais preguiçoso. Então, você come alguma coisa e você sente que está cheia já, né? Que é isso, essa plenitude gástrica. Então, você sente mais cheia, né? Mais empanzinada. Então, isso é muito comum durante a gravidez por causa da redução do peristaltismo. Como é comum também, em função desse intestino mais lento, a constipação intestinal. Então, muitas pessoas vão viver isso aí um pouquinho durante a gravidez. Aí, para a gente tentar evitar enjoos e náuseas, fazer pequenas refeições, né? Tentar não comer demais, evitar excessos, e pequenas refeições de 3 em 3 horas. Não ficar aqueles longos períodos sem alimentar. Em caso de enjoos, evitar ficar próxima da cozinha durante a preparação dos alimentos, porque aquele cheiro também aumenta, né, os enjoos. Se manter hidratada, preferir carboidratos complexos aos refinados, então preferir grãos a carboidratos refinados como arroz, pão, evitar alimentos gordurosos ou muito temperados, como pimenta, isso também pode aumentar um pouco o enjoos e náuseas, evitar o álcool, diminuir café, né? A dose segura de café são 2 xícaras de café por dia. Então, para as viciadinhas aí em café, tentar reduzir, né, a quantidade ingerida. E uma outra coisa interessante da gente saber é que chás de gengibre ou balas de gengibre podem auxiliar nessa prevenção dos enjoos e náuseas. E algumas medidas preventivas contra a constipação intestinal, esse intestino aí preguiçoso. Então, né, colocar na sua alimentação líquidos variados, fibras, frutas, verduras e cereais, tudo isso vai agir de forma probiótica no intestino e fazer com que ele tenda a funcionar um pouco melhor. Reduzir alimentos muito gordurosos. Também é interessante a gente evitar alimentos que geram muitos gases, como brócolis, cebola, couve-flor, feijão. Todos esses alimentos, uma ideia interessante, né, que muitos nutricionistas indicam, é colocar esses alimentos de molho durante um tempo, né, de molho na água. Às vezes você pode deixar 12 horas, 24 horas, e aí aqueles gases, eles vão ficar naquela água, aí você retira a água e usa depois esses alimentos. Isso é interessante até de usar na vida mesmo, né? Que muita gente às vezes sente esse desconforto de gases quando ingere esses alimentos. O exercício físico regular também é muito importante para ajudar em evitar a constipação intestinal. E é muito importante lembrar de não utilizar laxantes por conta própria. Existem alguns medicamentos que a gente pode utilizar durante a gestação, então isso pode ser conversado com seu médico, mas não utilize laxantes por conta própria, porque né, tem um risco grande de desenvolver algum tipo de desidratação, e uma desidratação durante a gravidez pode ser grave. Uma outra coisa interessante aí também da gente falar um pouquinho, além dos exercícios físicos, que eu vou tentar falar um pouco, se for possível, fazer uma avaliação com o fisioterapeuta do assoalho pélvico. Durante a gestação, o assoalho pélvico da mulher, ele sofre alterações, é como se ele abrisse um pouco mesmo, e ele tem um peso, né, em função da barriga. Todas essas alterações, elas propiciam alterações, inclusive para a mulher, tanto durante a gestação quanto após. Uma dessas alterações, por exemplo, é a perda de xixi, que é super comum, né? A incontinência urinária durante a gravidez e depois da gravidez.
né? Em geral, após a gravidez, em até 6 meses, esse assoalho pélvico ele retorna ao seu posicionamento original e com a redução do peso após a gravidez, esses sintomas podem reduzir. Entretanto, em alguns casos, isso não acontece. Então, é importante, às vezes, fazer exercícios de fisioterapia para poder tentar evitar essas alterações que podem impactar de forma negativa na vida da mulher. O fortalecimento muscular desse assoalho pélvico, ele vai ajudar muito para evitar esse tipo de sintoma e outros também. E existem também os exercícios de Kegel, que são importantes ali para a região perineal e são importantes para qualquer mulher saber. Então, a gente pode aproveitar essa oportunidade da gravidez para a gente poder tentar aprender esses exercícios e fazer esse fortalecimento muscular. Uma coisa também muito importante nos exercícios físicos é a gente tentar evitar atividades de impacto. Isso é para qualquer gestante. Não existe nenhum esporte ou nenhuma atividade física que é contraindicada na gravidez. Isso não existe. Tudo que você faz, você pode continuar fazendo, tentando diminuir um pouco a sua frequência cardíaca, né, durante aquele exercício. Entretanto, atividades de impacto como corrida, por exemplo, jump ou crossfit com muito impacto, esses exercícios eles podem ter uma sobrecarga ainda maior naquele assoalho pélvico que já está sobrecarregado. Então, isso pode auxiliar num aumento daqueles sintomas como incontinência urinária, por exemplo. Então, vale a pena uma avaliação com o fisioterapeuta, caso você decida por seguir com esses tipos de atividade, e vale a pena essa reflexão, que não é só em função da gravidez, né? Em função também não é em função do bebê, né? Mas é em função também do seu futuro, do futuro do seu assoalho pélvico, avaliar essas atividades de impacto durante a gestação. E aí agora eu queria entrar um pouquinho sobre a questão do parto. Eu coloquei essa crônica, que é uma crônica bem rapidinha, eu vou falar para vocês ela. Essa crônica ela foi escrita pelo Dr. Emerson Magione, que é o médico ginecologista e obstetra, e eu acho ela muito interessante, principalmente para quem faz aí atividade física. Então, eu acho que vai ser bacana. Eu vou ler aqui do meu celular, porque eu desformatou aqui um pouquinho, não vou conseguir ler tudo. Vamos lá, eu acho que vocês vão achar legal. Então, a maratona e o parto, uma reflexão sobre o desvalor da dor do parto na sociedade contemporânea. No último domingo, uma amiga publicou na internet uma foto onde ela estava sentada no chão, com o corpo todo molhado de suor, o cabelo completamente desarrumado e uma expressão de extremo sofrimento. Na legenda da foto, minha amiga falava da alegria que sentiu por ter conseguido terminar uma maratona. Ela tinha conseguido, pela primeira vez, dar a volta na Lagoa da Pampulha. Descreveu que a prova foi muito difícil e que em vários momentos pensou em abandoná-la, mas reuniu toda a sua força e coragem para que, indo além dos seus limites, cumprisse o desafio de finalizar aquela maratona. Ela não foi vencedora, mas conseguiu chegar ao fim dela. Ao observar aquela foto, qualquer pessoa perceberia que ela teve um enorme prazer em tudo que tinha feito. Após uma grande descarga de endorfina, minha amiga teve a felicidade de chegar ao fim da prova por mérito próprio. Abaixo das fotos, podiam-se ler os comentários dos amigos. Todos a cumprimentavam e a exaltavam por saber que ela havia finalizado a maratona, mesmo após tanta dor e sofrimento. Então eu me perguntei, será que se essa mesma amiga tivesse publicado uma foto depois de um intenso trabalho de parto, seguido de um parto normal, e na legenda tivesse relatado que lutou para vencer, que sentiu dor, que sofreu, mas que estava muito feliz com o que havia conquistado, quais seriam os comentários daqueles amigos? Será que os comentários abaixo da foto da minha amiga, suada, com áreas de cansaço e cabelo desarrumado, após um parto normal, seriam de exaltação pela sua conquista? Ou será que os comentários seriam, credo, que coisa antiga, por que ela não fez uma cesariana? Hoje em dia não precisa sofrer mais assim, a cesariana é muito segura. Para que ficar suada no dia do nascimento do próprio filho? Para que sentir dores e ter um filho assim como antigamente? Voltei-me para a foto
e pensei de novo na minha amiga correndo em volta da Lagoa da Pampulha, suada, cansada, sentindo dores. Então, novamente me perguntei, por que ela não pegou um táxi? Ou melhor, por que minha sábia amiga não alugou uma bicicleta e fez um tranquilo passeio pela orla da Lagoa da Pampulha em homenagem ao distinto arquiteto Oscar Niemeyer? E é isso. Então, eu queria só começar um pouquinho falando do parto, sobre, né, esse realmente desvalor, né, da dor do parto na nossa sociedade atual. E aí, depois dessa crônica, que eu acho ela muito interessante, né, para a gente poder pensar um pouquinho sobre essa questão da dor, né, que num parto normal ela vai acontecer mesmo, e para a gente tentar se preparar um pouquinho para esse momento, que é um momento que gera tanta ansiedade, né, em todas as mães, em todos os pais, né? E aí, primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de parto humanizado. O que é isso, né, que tanto tem se falado ultimamente? Então, parto humanizado, gente, nada mais é que um parto em que as decisões são feitas pelo casal, são decisões conscientes e compartilhadas com a equipe que está te dando assistência. Nesse parto humanizado, você associa uma assistência técnica adequada, mas você associa a ela respeito, você associa a ela acolhimento. Isso independe da via de parto. Um parto humanizado, ele pode ser um parto normal ou pode ser uma cesariana. Ele pode ser um parto no bloco cirúrgico, numa cama hospitalar, numa banheira, num banquinho, ele pode ser em qualquer lugar. A única coisa que você precisa é associar uma assistência técnica adequada a respeito. É só isso. Se você quiser uma cesariana, seja uma cesariana. Se você quiser um parto normal, que seja um parto normal, se ele for possível, né? Mas isso tem que estar associado. Isso é um parto humanizado, é um parto respeitoso. Se você passar por um parto respeitoso, você e seu marido, vocês vão ter uma experiência positiva daquele parto. E isso gera um impacto positivo na sua vida e na vida do seu bebê e na vida de vocês como casal. O planejamento, entretanto, né, seja de uma cesariana ou seja um planejamento de um parto normal, não é uma garantia de um sucesso, nem de um nem de outro, né? Não necessariamente vai ser isso que vai acontecer. Mas você se planejar, você saber um pouquinho sobre tudo isso, vai te ajudar a evitar frustrações futuras. E essas frustrações podem ser muito ruins e impactar muito negativamente na vida de vocês. É importante a gente lembrar que 15% das mulheres grávidas vão precisar de uma cesariana. Eu estava vendo aqui que, né, a gente tem aí mais ou menos 50 pessoas aqui. Então, dessas 50 pessoas, né, provavelmente aí 10 pessoas, acho que, estou muito de conta, mas pelo menos algumas pessoas vão precisar de uma cesariana. E isso é muito importante, né, porque a cesariana vai salvar vidas, né? A gente não precisa de ter medo dela, né? Ela é uma cirurgia que foi descoberta e que existe para salvar a vida tanto da mulher quanto do bebê. Então, a gente não precisa de ter esse tipo de frustração. Mas eu acho muito importante a gente ter um planejamento desse dia do parto, desse dia que você vai conhecer o seu bebê. Então, daqui a pouquinho eu vou tentar falar um pouquinho sobre o plano de parto, mas eu queria, né, só enfatizar que a via de parto, né, seja um parto normal ou uma cesariana, ele pode ser apenas o primeiro evento não planejado da vida do seu bebê. Então, às vezes você está pensando que você vai ter um parto normal, e aí de repente você tem uma cesariana, e esse pode ser simplesmente o primeiro evento que você não planejou com seu filho. E vão ter muitos outros. Então, assim, eu acho importante a gente estar aqui agora, a gente conversar sobre isso, para a gente se preparar para o que você está planejando, para o que vai ser possível naquele momento e para o que vai acontecer na realidade. Nem sempre a realidade é o que você planejou. E lembrar, o objetivo maior, ele é a segurança do bebê e da mãe. É isso que a gente tem de mais importante naquele momento, não é a via de parto, né? E tendo uma experiência positiva de parto, seja como ele for, vai gerar esse nosso objetivo maior, que é os 2 seguros.
e bem saudáveis. E aí o plano de parto tem esse aplicativo aí, que depois se vocês quiserem baixar, é um aplicativo que tem em Android, tem na Apple também, um aplicativo que foi desenvolvido pela Faculdade de Medicina da UFMG, em que você consegue, você vai colocando os seus dados e vai respondendo algumas perguntas e ele já vai gerar para você no final esse plano de parto. O que é o plano de parto? É simplesmente uma reflexão sobre as etapas do trabalho de parto. É você conhecer um pouquinho cada etapa e o que pode ser feito em cada etapa dela, em cada etapa desse trabalho de parto. É importante a gente considerar que esse plano de parto, então essas perguntas que vocês vão responder, né, ou pelo aplicativo, ou com seu obstetra, ou com a sua equipe, né, durante o parto, é importante que essas respostas não sejam fixas, porque, na verdade, a gente não sabe exatamente como tudo vai acontecer naquele momento. Então, as suas respostas, elas podem mudar naquele momento. Mas é importante a gente refletir sobre cada etapa desse trabalho de parto. E as primeiras perguntas, que são perguntas muito importantes de a gente ter em mente para a gente poder gerar uma segurança daquele momento, é decidir um local onde vocês terão o bebê de vocês, né? Então, avaliar as maternidades que estão associadas ao nosso plano, e para poder escolher a maternidade, né? Ou que seja mais perto do seu domicílio, ou que seja, né? Que esteja mais condizente com o jeito de vocês. Então, é importante a gente decidir esse local onde vocês terão o bebê. É importante vocês decidirem quem estará presente naquele momento. Então, estará você e o seu companheiro, ou sua mãe, ou irmã, ou uma amiga. É importante que você decida quem são essas pessoas, e é importante pensar nos riscos e benefícios dos procedimentos e intervenções que podem acontecer em cada etapa do trabalho de parto. Todos esses conhecimentos dos riscos e benefícios desses procedimentos vão fazer com que vocês tomem aquelas decisões conscientes e consigam compartilhar essas decisões com a equipe, seja de plantão ou a equipe que vocês tenham junto de vocês durante o parto. Tudo isso vai vai auxiliar a mulher e o casal a informar ao médico as expectativas para o parto e facilitar a comunicação entre o casal e a equipe de assistência, mesmo que seja a equipe de assistência do plantão, né, que eles não vão te conhecer durante o pré-natal inteiro, mas com aquele plano de parto, eles vão conseguir nortear a assistência que vai ser dada para você e para vocês terem uma experiência mais positiva. E aí vamos falar um pouquinho sobre quando ir para a maternidade. Eu vou tentar falar aqui as questões principais que devem te fazer se direcionar para a maternidade, e depois no final a gente tira um pouquinho de dúvidas se vocês tiverem. Então, assim, a gente vai falar sobre esses 4 itens, né, que são as contrações, o rompimento da bolsa, sangramento e algumas complicações. Então, vamos lá, vamos falar sobre um pouquinho cada um deles. Então, primeiro eu queria falar sobre as contrações de trabalho de parto verdadeiro. Algumas de vocês devem estar em alguma fase aí da gravidez que às vezes sentem algumas dores, algumas contrações. Então, vamos tentar diferenciar o que são contrações de trabalho de parto verdadeiro e o que são contrações de trabalho de parto falso ou contrações de treinamento. As contrações de trabalho de parto verdadeiro são contrações regulares. Elas vêm de tempo em tempo. Então, inicialmente, elas começam de 10 em 10 minutos, depois passa 8 em 8 minutos, 7 em 7, 6 em 6, 5 em 5, 4 em 4. A intensidade delas só aumenta ao longo do processo de trabalho de parto e o intervalo entre elas se reduz, a frequência é cada vez maior. Ela, em geral, inicia na região lombar, aqui nas costas, e progride para o abdômen. Essas são as contrações verdadeiras. Contrações de trabalho de parto falso, elas são diferentes, elas são irregulares. Então, às vezes, elas vêm aqui de 5 em 5 minutos, daqui a pouco elas demoram 20 minutos, daqui a pouco demora 30, 40, depois vem de 5, depois vem 3, vem 2, vem 10, vem 20, vem 30, daqui 1 hora. Elas são irregulares. Elas não aumentam a intensidade com o tempo.
Em geral, elas são restritas à parte inferior do abdômen, mas isso nem sempre, mas em geral sim. E em geral, elas vão reduzir a sua intensidade de acordo com a sua posição. Então, se você está em repouso, em geral melhora. Se você fica de lado, em geral melhora. Então, elas têm uma melhora de acordo com o seu posicionamento. Essas, em geral, são as contrações de treinamento, contrações de trabalho de parto falso. Nesse caso, em geral, não é necessário ir para a maternidade. Em caso de rompimento da bolsa. Então, o que é o rompimento da bolsa? Na maior parte das vezes, não haverá dúvida. Vai ser uma saída de líquido pela vagina em grande quantidade. O líquido é como se fosse um balão que estourasse e saísse um tanto de água lá de dentro. Então, em geral, não dá dúvida. Em alguns casos, esse líquido, essa bolsa, é como se fosse aquele balão, ele estoura só um pouquinho, só um furinho. E aí fica pingando um pouco de aguinha, assim, só em pequena quantidade. Isso, em geral, dá um pouco de dúvida. Independente de como for essa saída de líquido, é muito importante que você seja avaliado por um médico quando existe essa suspeita de bolsa rota, né, de ruptura da bolsa. Nesse caso, você deve encaminhar a grávida, né, o caso aí dos papais aí, devem encaminhar as suas esposas, as suas mulheres para o hospital. Porém, com segurança, não existe correria. É apenas na novela da Globo que a bolsa rompe e o menino nasce em 1 minuto. Infelizmente. Normalmente na novela acontece bem rápido, né? A bolsa rompe, o menino nasce e é uma beleza, bem fácil, bem rápido. Mas, em geral, na vida real não é assim. A não ser, né, em casos de mulheres que já tiveram muitos filhos. Em caso de muitos filhos, às vezes, quando rompe a bolsa, vem bem rapidinho. Mas em mulheres, né, na primeira gravidez, segunda, em geral, quando a bolsa rompe, dá tempo de você ir com segurança, sem correria para o hospital. É só ir, mas não precisa de correr desesperado, não. Em alguns casos, acontece da bolsa romper, de realmente sair esse líquido e não ter contração associada. Então, às vezes, rompe a bolsa e você não está sentindo nada, só sente aquela bolsa, só sente que a bolsa rompeu. Isso pode acontecer mesmo. E aí a gente tem algumas opções. A gente pode aguardar o trabalho de parto acontecer espontaneamente, a gente pode induzir o trabalho de parto, ou a gente pode partir por uma cesariana. Então, essas são as opções. É importante a gente saber que o risco de infecção do neném, do bebê, ele aumenta quando a gente aguarda esse tempo de bolsa rota. Entretanto, ele aumenta para um valor muito pequeno, né? O risco de infecção neonatal grave em mulheres com a bolsa sem estar rompida é de cerca de 0,5%. E o risco de infecção neonatal grave em mulheres que já romperam a bolsa é de cerca de 1%. Então, é um risco baixo. Mas, se a gente considerar, né, o meio por 1%, é um risco que dobra, né? Então, isso vale a pena ser conversado com o médico plantonista ou com o seu médico assistencial. Vale a gente lembrar também que 60% das mulheres em que a bolsa rompeu, elas vão entrar em trabalho de parto espontaneamente em até 24 horas. E pelo Ministério da Saúde, né, e a maior parte das sociedades científicas, a indução do trabalho de parto é apropriada dentro dessas 24 horas, após a bolsa ter rompido e você não ter contrações espontâneas. Isso pode ser estimulado. Então, essas são opções que podem acontecer quando a bolsa simplesmente rompe. Não precisa de medo, não precisa de desespero, é encaminhar para o hospital e conversar tudo isso com o seu médico, sobre essas opções. E aí, mais uma coisinha aí de quando ir à maternidade. Sangramento. Todo sangramento deve ser avaliado por médico. Sangramento em quantidade moderada, tipo menstruação, só pode ser considerado normal após uma avaliação médica que mostre que está tudo bem. Tá? Sangramento tipo menstruação nunca vai ser normal sem a gente ter avaliado e ter certeza disso. Tá? Então, isso vocês precisam ir para o hospital. Entretanto, alguns sangramentos em pequena quantidade, tipo umas raias de sangue, eles podem acontecer, principalmente nos momentos iniciais no trabalho de parto, que é quando o colo uterino começa a modificar, começa a amolecer, e aí às vezes pode sair um pouquinho de sangue.
mas isso é em pequena quantidade, não chega a ser tipo uma menstruação, não. E mais um motivo da gente ir correndo, não é correndo, é mais um motivo da gente ir para a maternidade, né, ir em direção à maternidade com segurança, são em caso de algumas complicações. Nesse momento, a gente deve ir realmente com um pouco mais de urgência. E aí, que são, quando existe uma redução da movimentação fetal, em pelo menos 6 horas, o neném não mexer, uma dor de cabeça persistente, uma dor abdominal persistente e contínua, que às vezes, inclusive, é associada a um endurecimento da barriga que não melhora. Quando existem alterações visuais, então quando você começa a enxergar umas luzes, ou a visão muito embaçada, ou então se a pressão está muito alta, ou então alterações da glicose, tudo isso deve ser encaminhado para uma avaliação médica de urgência. Não dá para esperar no dia seguinte, não. E aí eu queria falar um pouquinho, né? Ali a gente já englobou aquelas 4 coisinhas que a gente queria falar sobre quando ir à maternidade, que são as contrações, rompimento da bolsa, sangramento e as complicações. E aí agora eu queria falar um pouquinho sobre o tampão mucoso, que é uma coisa que muita gente aí vai falar, né? Até na sociedade mesmo, todo mundo costuma comentar muito sobre o tampão mucoso. O que é o tampão mucoso, gente? O tampão mucoso é uma secreção espessa, uma secreção mucosa, parece um catarro, literalmente, é isso que parece. E às vezes, inclusive, ele vem associado a raias de sangue. Esse tampão mucoso, assim como aquelas raias de sangue que a gente conversou anteriormente, ele está associado à mudança do colo uterino. À medida que o colo uterino vai ficando mais molinho, vai saindo um pouquinho dessa secreção, parecendo um catarro mesmo. Isso demonstra um amolecimento do colo e demonstra que aquele colo está sendo preparado para um trabalho de parto verdadeiro. Entretanto, né, embora seja um sinal bom, né, de que algo está mudando no seu corpo, ele pode anteceder o parto em horas, dias ou semanas. Então, na verdade, ele não vai indicar que o trabalho de parto vai acontecer amanhã, né? Então, assim, para falar um pouquinho aqui de mim, né, eu brinco que, assim, na verdade, o tampão mucoso, quando eu estava durante a faculdade, durante a residência, o tampão mucoso não representava muita coisa, eu achava, bobagem, tampão mucoso não serve para nada. Mas, na verdade, antes de eu entrar em trabalho de parto, no dia que saiu o tampão mucoso, eu fiquei feliz, confesso. Porque aí eu falei, gente, meu colo está mudando, alguma coisa está acontecendo, meu corpo está se preparando. Então, é sim um sinal interessante que gera uma certa tranquilidade na gente em pensar que o nosso corpo está assim funcionando. Ele não representa um sinal de trabalho de parto verdadeiro, mas sim, ele representa uma mudança no seu corpo nessa fase final da gravidez. E aí, foi até uma das coisas que foi pedido que eu englobasse um pouquinho, que era um pouquinho da pré-eclâmpsia e um pouquinho do diabetes gestacional. Então, eu queria falar, a pré-eclâmpsia, o que é? Ela é um aumento pressórico anormal durante a gravidez, né? Ela, em geral, está associada a um inchaço importante de pernas, de pés, de membros inferiores. Ela pode estar associada a alterações visuais, que são aquelas alterações que eu falei, então de enxergar algumas luzinhas, de enxergar uma visão muito embaçada. Ela pode estar associada a uma dor no estômago persistente, contínua, que não melhora com medicação. Ela está associada a alterações laboratoriais nos seus exames de sangue e pode acontecer em mulheres que têm uma história pessoal, né, tanto em gestações anteriores, pode ter pré-eclâmpsia, aumenta a sua chance de ter pré-eclâmpsia na sua gravidez, ou história familiar, né, principalmente da sua mãe. Ou mães que se sua mãe teve pré-eclâmpsia, a chance da filha ter existe e é maior. O diabetes gestacional também é uma alteração laboratorial possível, né, que ele deve ser acompanhado durante a gravidez. Às vezes, no primeiro exame que a gente faz ali no primeiro trimestre, a gente já consegue diagnosticar esse diabetes. O aumento importante de peso também está associado ao aumento das taxas de diabetes gestacional e também está associado a uma história pessoal e familiar. E, inclusive, as mulheres que desenvolverem diabetes gestacional durante a gravidez, elas têm uma tendência maior a terem diabetes no futuro, né? Mesmo que melhore ali depois da gravidez,
no futuro ela tem uma chance maior de desenvolver o diabetes. Então, já é uma coisa aí para a gente ficar atento durante a vida e tentar melhorar aqueles aspectos de hábitos saudáveis. Uma outra coisa que eu também acho interessante aqui da gente falar é sobre anestesia, né? Muita gente tem medo da anestesia, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, no parto normal, o que é feito é uma analgesia de parto. Essa analgesia de parto, em geral, ela vai ser feita por meio de um bloqueio que a gente chama de bloqueio de neuroeixo. Aí pode ser a raquianestesia, a peridural, ou então uma técnica combinada entre essas duas técnicas, RAC e peridural. Em alguns casos de algumas pacientes que têm alguma contraindicação, como, por exemplo, alguns distúrbios de coagulação, por exemplo, pode ser feita uma analgesia venosa também. O objetivo dessa analgesia, né, que não é uma anestesia, é apenas uma analgesia, é melhorar a dor da paciente, mas manter a sensibilidade e o movimento. Então, essa é a ideia da analgesia de parto, né, que não é uma anestesia. Nessa analgesia, você consegue ainda se movimentar, mexer, perceber quando que existe contração, fazer o puxo no final ali do trabalho, do período expulsivo. Então, tudo isso você, em teoria, consegue fazer, mas com a dor reduzida, né? Nem sempre essa dor vai reduzir a zero. Em geral, ela vai reduzir para um número menor do que o que você estava sentindo, mas você consegue ainda sentir e se movimentar. E aí, em relação à cesariana, o objetivo também é fazer um bloqueio de neuroeixo, que são esses dois tipos, raquianestesia e peridural. Por quê? Para a gente poder tentar manter a mulher consciente, acordada e participar do parto, ver o filho nascer, né? Independente de ser uma cesariana. Então, esse é o objetivo desse bloqueio que a gente chama de neuroeixo. Em alguns casos, né, algumas exceções, principalmente em casos de emergência, que a gente tem que correr para uma cesariana por algum motivo, pode ser feita uma anestesia geral, que a mulher não vai ter essa participação do parto. Mas isso são casos mais específicos, né, são exceções, que em geral não é o caso da maior parte das mulheres. E aí alguns mitos, né, que me foi perguntado, e que eu achei interessante da gente colocar aqui, era sobre queda de cabelo e edema, inchaço das pernas. Então, algumas pessoas parece que associaram a queda de cabelo à anestesia. Na verdade, o que acontece? A queda de cabelo logo após o parto, ela é uma resposta, quando acontece, né? Ela é uma resposta orgânica ao trauma. Todo trauma, toda cirurgia pode acontecer uma queda de cabelo logo após, que é uma resposta mesmo do corpo, aquele trauma mesmo. É uma resposta individual. Algumas pessoas vão desenvolver essa queda de cabelo logo após aquele trauma ou aquela cirurgia. Isso não tem relação com o tipo de anestesia que foi utilizada. E agora eu fiquei um pouco em dúvida se essa dúvida estava relacionada à queda de cabelo que acontece 3 a 6 meses após o parto. Essa queda de cabelo, que acontece bem posterior, né, não é logo após a cirurgia, essa queda, ela é um eflúvio telógeno, que a gente chama, né, e na verdade ele é super esperado, ele é temporário e ele vai acabar. Então, assim, em geral, dura 3 a 6 meses e até os 6 meses a queda de cabelo se normaliza, né? Isso acontece por uma queda hormonal mesmo. Então, não tem muito jeito da gente fugir. Tem como fazer alguns tratamentos dermatológicos para auxiliar essa queda de cabelo, mas na verdade é só o tempo mesmo. Né, após passar esses 6 meses, o cabelo volta a cair normal. E só para as mulheres aí que vão passar por isso daqui a pouquinho, dá uma sensação assim, de que você vai ficar careca, sai cabelo demais. E os homens ali já ficam pensando, meu Deus, como é que tá saindo esse tanto de cabelo e ela não ficou careca ainda? Só eu que tô ficando. E elas não vão ficar mesmo, não. Bom, enfim. E aí, a outra coisa que foi me perguntada é se a anestesia poderia provocar esse inchaço da perna. Isso não existe, tá, gente? Não existe nenhuma relação
entre edema de membros inferiores e anestesia. Esse inchaço dos membros inferiores, ele é uma alteração fisiológica da gravidez. Quando eu falo fisiológica, é uma alteração normal da gravidez, que acontece pela redução do retorno venoso. E aí a gente volta um pouquinho ali pelo uso das meias elásticas, que são interessantes, que é interessante, né, o uso delas, tanto na gestação como logo após o parto também, para melhorar esse retorno venoso e te dar um conforto. Não tem nada a ver com anestesia. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre os métodos não farmacológicos de alívio da dor, que devem ser oferecidos para a mulher antes da utilização dos métodos farmacológicos. Então, antes da anestesia, a gente deve pensar sobre esses métodos sem medicação, que são métodos que são altamente eficazes, né, que as sociedades científicas todas indicam de serem utilizados. E aí, os companheiros que estão aí assistindo a aula, eles vão poder ajudar um pouquinho nessa parte, tá, gente? Então, assim, algumas técnicas que a gente pode utilizar para melhorar, uma delas é a imersão em água, técnicas de massagem, técnicas de relaxamento, acupuntura, músicas da sua escolha, hipnose, aromaterapia. E aí, o que são essas outras coisas um pouquinho diferentes? Por exemplo, música, ou até a aromaterapia, quando o uso de óleos essenciais e tudo. O que acontece? É como se você pegasse o seu cérebro e tentasse focar em outra coisa que não seja a dor. Então, é literalmente isso. A gente tenta focar numa outra coisa para poder deixar a dor um pouquinho de lado. Quando você respira um óleo essencial durante a dor, você tenta realmente, como se fosse enganar o seu cérebro, né? Da mesma forma, com músicas que você gosta, que você pode colocar, né? Fazer uma playlist ali para o seu parto e tentar focar em outra coisa que não seja a dor. Tudo isso tem evidência científica de melhora da dor. E é interessante a gente utilizar. Vou deixar aqui algumas imagens, né? Então, assim, o uso da bola de Bobbat ali naquela primeira imagem, até uma cadeira mesmo e fazer esse agachamento, tentar colocar o seu corpo um pouco mais para frente, usar como apoio o seu companheiro, ficar de 4 apoios. Então, todas essas posições são posições que podem aliviar um pouco aquela dor. Aqui eu deixei também algumas, nessa primeira parte aqui, ó, a gente coloca aqui, tá vendo? Tem uma mãozinha aqui, ó, que pode ser as massagens que o seu companheiro ou a pessoa que estiver com você durante o parto pode fazer. Então, pode fazer uma passagem ali, ó, ali nas costas, fazendo esse movimento assim, né? Pode ir um pouco para cima das suas costas, ou então até com um punho, pode ser feito também. Ali tem uma automassagem aqui embaixo, que pode ser feita com bolinhas de tênis, que também você mesma pode tentar se ajudar. E esses alongamentos também podem ajudar. Isso ajuda tanto na hora do parto, quanto antes também, quando às vezes vocês têm algumas dores. Então, vamos colocar os maridos aí para treinar essas massagens aí antes do parto acontecer, para naquele momento ali ele poder servir como uma ajuda mesmo, né, para essa dor ser aliviada. Eu falo que, assim, é muito difícil, né, estar em trabalho de parto, né, ser a mulher em trabalho de parto, mas é muito difícil também ser um companheiro, né, ser o acompanhante dessa mulher, porque muitas vezes a gente como acompanhante se sente um pouco impotente, né, com aquela questão da dor. E, na verdade, não. Você tem várias possibilidades. Então, assim, você pode tentar servir como apoio para o corpo da mulher, nessas posições aqui que a gente colocou, ou você pode fazer essa massagem, ou você pode fazer uma playlist com as músicas que ela gosta, ou, quem sabe, às vezes, comprar, né, um óleo essencial para poder levar e colocar ela para cheirar naquele momento ali do parto. São coisas que podem auxiliar, né, e você se sentir, inclusive, mais útil né, se sentir importante também naquele momento. Eu falo que, assim, o companheiro ou o acompanhante que está ali durante o parto, ele tem um papel muito essencial, que é o papel de dar a segurança para aquela mulher,
né? Uma mulher que tem um companheiro ou um acompanhante que te dá segurança, é uma mulher mais segura, com certeza, que vai conseguir passar por essas etapas do trabalho de parto ou por uma cesariana com mais tranquilidade, né? É um momento difícil, aquele momento ali de receber o seu filho, né? Todo mundo tem medo, tanto o pai quanto a mãe. Então, se vocês estão juntos nesse barco, vai tudo mais fácil. Então, aqui, né, mais uma vez, essa posição aqui, ó, que é uma posição interessante para a mulher, né, que por causa da mudança aqui do assoalho pélvico, você consegue ter uma redução da dor associada a essa massagem, né, que o companheiro ou acompanhante pode fazer. Essa mulher aqui imersa, né, na banheira, que alguns dos hospitais que têm credenciamento pelo IPSM, eles possuem, então que vale a pena, às vezes, tentar ver essa possibilidade. Se não for a banheira, o chuveiro, todos eles têm, e também é muito interessante, e a água quente, ela consegue auxiliar bem no alívio da dor. Assim como o uso de bolsa de água quente também, que também é interessante, ou às vezes até pega uma toalhinha, molha essa toalhinha, e pode pedir para a equipe ali esquentar ali no hospital, ou até dentro de casa, né, quando vocês ainda não tiverem ido para a maternidade, são coisas que podem auxiliar ali no alívio da dor. Aqui nessa última imagem também uma outra posição, usando a bola, né, de Bobot, que muitas pessoas às vezes até têm para exercício físico em casa, também pode ser utilizada para esse alívio na dor, né? E aí, mais uma vez, lembrando dessa função aí do acompanhante e dos maridos aí. Então, aí vamos fazer um checklist aí, né? Antes do início das contrações. Então, o que a gente pode fazer aí enquanto a gente está aqui, à toa? Não tem ninguém nascendo ainda. Então, escolher a maternidade que vocês vão, escolher a maternidade de referência, para quem ainda não escolheu, ver, né, as maternidades possíveis pelo IPSM ou por outro plano que você tenha, fazer as malas. Então, fazer a mala da mãe, fazer a mala do bebê, fazer a mala do acompanhante, fazer uma lista de músicas, né, que vocês gostem, e já separar um dispositivo onde vocês possam escutá-las durante o trabalho de parto, deixar isso separadinho ali perto da mala, para não esquecer. E aí, uma vez que essas contrações iniciaram, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a observar, regular o tanto que elas estão regulares e manter a movimentação, ir para o banho, se quem tiver banheiro em casa, entrar na banheira para alívio da dor, tentar fazer uma respiração ritmada, não é aquela respiração curta, igual de cachorrinho. Essa respiração não é interessante, é respiração longa, pode respirar fundo mesmo, mas respirar de forma ritmada, tentar focar na sua respiração, é mais uma forma da gente tentar enganar o nosso cérebro. Usar a bola de Bobot para ver, né, quem tiver alguém para poder emprestar nesse finalzinho aí da gravidez, para ter ela em casa, uma bolsa de água quente. Alimentação e ingestão de líquidos, para quem vai esperar um trabalho de parto normal, é liberado, tá? Pode alimentar, pode ingerir líquidos tranquilamente, a não ser quem queira quem, né, opte por uma cesariana ou que precise de uma cesariana, essas pessoas não devem se alimentar, né? Porque o jejum vai ser importante nesse caso. Ir para a maternidade sempre com segurança, não é necessário correr. E aí, gente, eu tô quase acabando, não sei se tá muito, tá tudo bem com todo mundo? E aí eu queria só terminar um pouquinho falando sobre o puerpério, que é uma fase que todo mundo deve se preparar, tá, gente? A gente fica pensando muito sobre o parto, a gente pensa muito sobre a gravidez, a gente pensa sobre a educação dos filhos, sobre a alimentação, sobre mil coisas, e nem sempre a gente está preparado para o puerpério. O puerpério é um boom de sentimentos, é uma coisa meio louca que acontece no início, tá? E aí eu queria falar só um pouquinho sobre a amamentação. Eu sei que a gente vai ter a aula da consultora, né, que vai ser, não sei se ela vai ser amanhã ou depois, mas que é uma aula muito importante, mas eu queria só falar um pouquinho sobre isso. A amamentação nem sempre ela é instintiva, né? São raros os casos que ali após o parto a gente coloca o bebê na mãe e ele mama, que é maravilhoso.
Normalmente é difícil, é desajeitado, a gente não sabe direito colocar no peito, o menino não sabe pegar direito, a gente fica tentando abrir a boquinha dele, é uma coisa meio complexa. E isso é o mais normal. Quem coloca e o menino pega é diferente, é uma sorte danada. Então, nem sempre é instintivo. Essa educação perinatal que vocês estão tendo nesse curso e que vocês podem, inclusive, continuar investindo nesse período é muito importante. Uma consultoria individual, se for possível de ser feita, é muito importante. Cuidado com todos os mitos da amamentação. Com certeza isso vai ser abordado amanhã e depois. São muitos mitos e, né, infelizmente, às vezes nossas mães, nossas sogras, nossas avós, nossas tias, às vezes elas falam coisas que não são verdade, que não são mais utilizadas no momento, né? Antigamente, às vezes, era pensado que seria daquela forma, mas hoje em dia não. É importante a gente ajustar a amamentação logo no início. Então, por isso que uma consultoria de amamentação e essa educação perinatal é importante, né, para a gente aproveitar aquele momento inicial. Aquele momento inicial acontecem fissuras muitas vezes, e o tratamento oportuno delas vai garantir essa amamentação por mais tempo. A sua rede de apoio é essencial, valorize ela, né, cuide da sua rede de apoio. A média de amamentação no Brasil são 54 dias. Isso é muito pouco, gente. Vamos tentar, né, chegar a mais. O nosso objetivo é, no mínimo, 6 meses de amamentação exclusiva, né? Então, assim, isso vai ter benefícios muito importantes para o seu bebê e para você, né? Então, vamos tentar superar esse marco desses 54 dias, que é muito pouco, né? No puerpério, nesses primeiros 15 dias, né, logo que você chega em casa, tem uma mudança hormonal gigantesca, né, uma queda hormonal muito grande. É importante que vocês saibam que nesses primeiros 15 dias existe uma tristeza mesmo, nem sempre é uma alegria tão grande pelo seu bebê nascer. Isso tem nome, isso chama baby blues, tá? É um momento que muitas vezes é um momento de ansiedade, é um momento em que crises de choro são comuns, é um momento de baixa autoestima, de insônia, dificuldade de concentração, de insegurança. E às vezes tudo isso associado a um sentimento de culpa por estar triste, afinal você deveria estar tão feliz que seu bebê chegou, né? Às vezes saudável, está tudo bem, você está triste. Isso acontece, isso é normal, isso realmente é muito comum, tá? A maior parte das mulheres vai passar por isso. E é importante que vocês saibam disso. Saber que isso pode acontecer vai te gerar um pouco mais de tranquilidade. Em geral, após esses 15 dias, isso melhora. Aquele choro para e você fica mais tranquilo, tá? O puerpério é o momento da gente incentivar e valorizar a nossa rede de apoio. A nossa principal rede de apoio é o nosso companheiro, né? É o pai do bebê, se ele estiver do nosso lado. Mas a gente tem que valorizar também a nossa mãe, nossa avó, nossas irmãs, nossas amigas, nossas sogras. Né, isso é muito importante. Eu até coloquei uma fotinho aí da minha rede de apoio principal, né, que foi o meu marido, a minha mãe, minha sogra, e ali amamentando a minha menina, Laura, que está com 8 meses, e realmente essa rede de apoio foi essencial para me manter com a amamentação, para me manter após esse baby blues, que o meu, pelo menos, passou com os 15 dias, mas que foi muito importante eu saber que ele ia acontecer. E mesmo para mim, que sabia que iria acontecer, eu achei muito estranho. Eu normalmente sou super feliz, bem-humorada, e de repente eu começava a chorar do nada, muito estranho. Mas, enfim, isso tudo melhorou. Uma coisa que os estudos têm mostrado, que a principal rede de apoio que sustenta uma amamentação prolongada é o grupo de outras mulheres que estão passando pela mesma situação e tiveram sucesso com a amamentação. Então, se aproxime daquelas amigas que estão conseguindo amamentar. Elas vão te ajudar muito, né? Outra coisa são os grupos de WhatsApp, que deve estar surgindo aí um tanto de grupos de WhatsApp que o pessoal deve estar te colocando e às vezes você deve estar um pouco com preguiça deles. Realmente, às vezes dá preguiça dos grupos de WhatsApp, mas não saia deles, porque eles vão ser importantes nesse momento, tá?
A consultoria de amamentação e o acompanhamento da amamentação é o tema, né, da próxima conversa do curso, e lembre do tanto que ele é importante. Se isso for possível, tente ter esse acompanhamento. E importante também contar com o seu médico, né? Retornar no pós-parto, né? O seu médico também pode te auxiliar, inclusive com medicação, caso seja necessário. E quando que a gente vai preocupar com essa tristeza pós-parto? Aí aqui, ó, só para a gente colocar essa fotinho, ó, da mulher recém-parida, felizona lá, ó, e aí vindo tsunami ali para ela, o puerpério, com esse tanto de problema e mais um bebezinho para vocês cuidarem, viu, gente? Quando que a gente deve preocupar com essa tristeza? Quando ela persiste, né, os sintomas dessa tristeza após 15 dias, quando você passa a ter uma resistência a cuidar do bebê, quando você não tem vontade de cuidar daquele bebê, ou quando você está com um cuidado excessivo com o bebê, de forma tal que você não consegue fazer mais nada, nem dormir, nem comer, nem fazer mais nada. E, inclusive, pensamentos suicidas, eles podem acontecer nesse período, né? Então, fiquem atentos, os companheiros aí também, e procurar atendimento médico nesses casos com urgência, tá, gente? Lembra dessa imagem aqui, eu acho que vocês vão lembrar de mim quando isso estiver acontecendo. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre, né, as dúvidas. Eu vou deixar aqui esses livros, se vocês quiserem tirar uma foto. Tem alguns livros aqui que eu achei muito bons na época que eu li. Tem vários outros também, eu gosto muito de ler, então quem quiser me perguntar. E só para falar aqui, ó, o que é essencial é esse aqui, 60 Dias de Neblina, da Rafaela Carvalho. Isso aí para ler, ó, na primeira semana de pós-parto, na hora que você tiver um tempinho, você vai ler e você vai se enxergar ali nas crônicas da Rafaela. São muito interessantes. Aí quem quiser tirar uma fotinho aí pode tirar. E aí queria agradecer, vou deixar aqui meu e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida ou conversar comigo, que se não der tempo hoje de tirar alguma das dúvidas. Desculpa se eu tiver me alongado muito, realmente é um tema que eu gosto e eu não queria deixar de falar várias coisas. Aqui surgiram algumas perguntas, viu, senhora? Tem algumas perguntas muito bacanas. Acabou que eu não li. Muito bacana. Não, mas eu relacionei aqui, como que o tempo estendeu um pouquinho, eu vou fazer pelo menos umas 3, né? Ou tá. o que a gente tiver aqui, mas surgiram algumas perguntas bem bacanas. Eu estou à disposição. Ótimo. Deixa eu lhe falar. O que apareceu aqui para a gente? Eu vou até iniciar um pouquinho de trás para frente, em relação à vacina da Pfizer. O que você está achando dessa terceira dose? Bom, a terceira dose para gestantes, né, ela ainda não existe comprovação científica de que ela deve ser utilizada, tá? Uhum. Então, isso é uma decisão que você vai ter que tomar junto com o seu médico, né? Quem tiver perguntado, para avaliar riscos e benefícios, né? Em geral, isso vai acontecer com as profissionais de saúde, né? Eu imagino que deve ter sido as pessoas que tomaram as 2 doses no início da de Coronavac, e que agora já deram 6 meses e que teriam a oportunidade de tomar a terceira dose. Essa terceira dose, ela ainda não existe estudo que tenha liberado, né? Então, algumas entidades que a gente alguns professores da Faculdade de Medicina que têm estudado muito essa questão das vacinas, o que eles recomendaram foi realmente uma conversa individual, né? E pesando riscos e benefícios e risco de contrair a doença, para tomar essa decisão compartilhada, o paciente e o médico. Ótimo. E porque nessas vacinas a gente fica tanto na dúvida, né? Eu acho que não pode deixar de vacinar, né? Eu sou daquela vacina, sim, mas vamos lá. Aqui tem uma outra aqui também legal. Temos um filho de Eu só queria só falar uma coisa. Eu fui a primeira grávida de Minas a vacinar, que foi em janeiro. E então, assim, só para... né, às vezes encorajar algumas mulheres. Em janeiro eu estava na linha de frente e aí tive a oportunidade de vacinar, não tinham estudos suficientes, né? E eu fui na cara e na coragem e vacinei e achei ótimo. Ai, que bom. Mas realmente eu fui assumindo essa responsabilidade junto com o meu médico. Ai, que bom. Isso é um bom exemplo, né? Aí aqui tem uma outra pergunta. Temos um filho de 1 ano e 2 meses, através de uma cesárea, né? O parto foi de uma cesárea. Nossa filha está prevista agora para dezembro. Aí está perguntando,
há possibilidade de um parto normal ou obrigatoriamente será cesárea? A criancinha dela está com 1 ano e 2 meses. E vai nascer uma outra, né? A filhinha agora em dezembro. Isso. O que acontece é que, na verdade, com o fato de você ter uma cesariana anterior, o que acontece é um aumento do risco de rotura uterina, né? De romper o útero durante o trabalho de parto, ali naquela área da cicatriz. Esse é o risco que a gente tem. Só que esse risco, ele é um risco pequeno, né? Independente do tempo de parto anterior, mesmo que tenha 1 ano e 2 meses. Antigamente, utilizava-se uma data de 18 meses, no mínimo, para poder liberar um parto normal após uma cesariana. Hoje em dia, os estudos mostram que não existe essa limitação do tempo, não. Então, realmente, assim, considerando esse aumento do risco, porém um aumento pequeno, isso pode ser conversado com seu médico para tentar um parto normal, caso seja sua vontade, seja possível, né, diante de outras contraindicações. Tem uma outra aqui também, tenente, que você estava falando, né, da perda do tampão. Aí eles perguntaram, o tampão sai quando? Pois é. Está preocupada com o tampão. É super variável, né? Foi isso que eu tentei falar um pouquinho. O tampão, ele pode sair 1 dia antes do parto, como pode sair 2 semanas antes ou 1 mês antes. Então, na verdade, não existe uma data. O que o tampão mostra para a gente? Ele mostra que o seu colo do útero está amolecendo, está se preparando para o parto. Mas ele não mostra que você está entrando em trabalho de parto. Ele não é um sinal de trabalho de parto. Ele é um sinal de que o colo está em modificação. Vão nesse bloco aqui do parto, aqui que tem muita dúvida, viu? Com relação ao sangramento, tipo menstruação, é preciso chamar o SAMU? Qual a orientação? É preciso fazer uma avaliação médica de urgência. Então, se não for possível ir de carro, né, ir rápido para o hospital, sim, chamar o SAMU. Agora, só um minutinho, gente. Está no nosso chat o formulário que é a avaliação desse nosso primeiro dia. E o sorteio vai ser a partir desse chat, desse link para o sorteio. Já está no chat. Eu gostaria que todos pudessem visualizar. Ele acabou de entrar, a Marina colocou a projeção agora. Eu gostaria que todos pudessem visualizar e pudessem responder, que a gente vai acabar com as perguntas aqui. Eu vou dar mais 2 segundinhos para responder e a gente já vai começar a boa da noite, que são também os sorteios, tá bom? Todo mundo está visualizando lá no chat o link. Caso não visualize, escrevam também no chat ali que a gente vai repostando o link para todos preencherem, tá? Tenente, tem muita pergunta aqui. Vamos lá. Tranquilo. Aqui, Gozinha, quais os riscos de uma cesárea ser realizada com 38 semanas de gestação? Nossa, que pergunta ampla. Bom, são os riscos normais de uma... acho que eu estou entendendo agora a pergunta. Na verdade, acho que a pessoa deve estar perguntando em relação à idade gestacional, né? Isso. O que acontece? Hoje em dia, o Ministério da Saúde, ele nos permite que faça uma cesariana eletiva, por exemplo, uma cesariana a pedido, sem uma indicação médica de antecipação, apenas a partir de 39 semanas. Eu imagino que essa pergunta deve estar relacionada a isso, né? Que a pessoa deveria querer, por algum motivo, fazer com 38 semanas, que não seja uma indicação médica. O risco que a gente tem principal antes das 39 semanas é um risco de ter uma insuficiência respiratória nesse bebê. Então, é como se ele ficasse cansadinho depois, tem um risco maior do bebê ficar cansado. Então, por esse motivo, é como se aquele pulmãozinho dele ainda não estivesse maduro o suficiente. Então, o mais interessante é a gente esperar pelo menos 39 semanas para que seja feita a cesariana. Acho que deve ser isso, essa pergunta. Agora, se eles estão programando para 38 semanas cesárea, é arriscado, né? Não é um fator positivo, né? É a partir de 39 adiante, né? Isso, a partir de 39 semanas a gente tem um menor risco dessa síndrome de dificuldade de respiração no bebê, porque o pulmão já está mais maduro. Agora, os riscos da cesárea em si são os mesmos com 38 semanas ou com outras semanas, né? O risco da cirurgia para a mãe, né? Então, é o risco para o bebê.
antes de 39 semanas. Oh, acabou de entrar uma aqui também, da Érica e do Fábio. Talvez a Érica dê um tchau. Depois eu vou pedir para todos que pudessem abrir a câmera, para a gente poder registrar, né? E a gente poder divulgar. Agora, nós estamos com 74 participantes. E muitas das telinhas, né, estão fechadas. Mas deixa eu ler uma que a Érica e vai ter algumas outras aqui também. As contrações de treinamento podem ocorrer ainda no segundo trimestre ou obrigatoriamente a partir de 34 semanas ou menos? Não sei. Aqui. Eu não escutei direito, mas eu acho que eu li aqui, né? As contrações de treinamento podem ocorrer ainda no segundo trimestre ou obrigatoriamente a partir de 34 semanas, mais ou menos. Na verdade, as contrações de treinamento podem ocorrer a partir do segundo trimestre. Inclusive, tem pacientes que sentem a partir de 18 semanas, de 20 semanas. Então, elas podem acontecer desde o início mesmo. O útero, ele realmente ele pode ter essas contrações, né? Ter uma contração mesmo, que gera uma dor, mas, em geral, a barriga só fica mais durinha mesmo. Em geral, nem tem uma dor tanto associada nessas contrações de treinamento iniciais. E elas nunca vão ser ritmadas, né? Elas não vão vir de 10 em 10 minutos, não é assim, elas vão vir 4 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, né? E é importante isso ser relatado para o seu médico, para a gente ver se não está associado a alguma mudança do colo do útero. Tem uma aqui que eu achei, né, interessante para tirar a dúvida de alguns papais. Para ser considerado prematuro, quantas semanas? Qual o maior risco? O bebê prematuro é abaixo de 37 semanas, é isso. Os riscos de um bebê prematuro, assim, aí vai depender da idade gestacional, né? Porque às vezes acontece do bebê nascer um pouco maiorzinho, né? E às vezes ele, né? Por exemplo, com 36 semanas, e às vezes ele fica bem e fica com a mãe, né? E tudo. Mas os riscos da prematuridade são associados à infecção, à dificuldade de respiração, são esses riscos do bebê mesmo, né? De desenvolver, às vezes, alguma alteração neurológica, são esses riscos associados à prematuridade. Tem uma mamãe que está preocupada, Tenente. É normal, 7 meses, a barriga ainda está pequena? Talvez ela não engordou, gente, olha que bom, né? Talvez a barriga está normal. Fica preocupada não, mamãe. Porque aqui não apareceu o nome. Fica preocupada não. Né? Porque a gente pensa que fica, né, barriguda, assim. Eu engordei 19 quilos. Que tristeza. No final da gestação, eu estava chorando. O tamanho da barriga realmente é uma coisa super individual e que nem sempre nem está associado ao tamanho do bebê, né? Então, assim, eu acho que se a barriga está pequena, mas o bebê está com um crescimento adequado, está mantendo a sua curva, não há o que se preocupar, né? Realmente, às vezes, o biotipo mesmo, né? Vai ter da mãe, às vezes tem gente que cresce a barriga mais, tem gente que cresce menos. Não pode engordar muito, né? Que talvez leve até pressão alta, né? Diabetes, né? Isso tem que tomar cuidado, gente. O bom é que a gente começa as perguntas, aí chove de pergunta aqui no chat, é muito bom. É só a gente iniciar, né, com as perguntas, pessoal, todo mundo tem dúvida também. Apareceu uma que é legal. Para a gestação gemelar, é preciso ser cesárea? Não. O parto pode ser os dois saem normal. Aí isso vai depender da posição do bebê, mas se estiverem os dois, por exemplo, com a cabecinha viradinha para baixo, né, se estiver com peso adequado, se forem os dois de 2 bolsas diferentes, então todas essas coisas devem ser avaliadas, mas sim, é possível numa gestação gemelar a gente ter parto normal. Tem uma aqui que é legal também. É mito ou verdade dormir de barriga para cima causa morte fetal? Eu nem sabia desse mito, mas não é possível, não. O que não é porque você está virada de barriga para cima, ou para baixo, ou de lado, que isso vai provocar alguma alteração no bebê. O que pode acontecer, às vezes, quando a gente está com a barriga para cima e está grávida, dificulta ainda mais o retorno venoso, né? E tem uma compressão de uma veia, que chama veia cava, então pode te dar um desconforto. Mas à medida que você sente esse desconforto, às vezes até uma sensação de desmaio,
você mesmo já muda a sua posição para poder tentar melhorar essa chegada do sangue. Então, assim, você não vai ficar de barriga para cima se você estiver sentindo esse desconforto. Outra pergunta aqui, mais ali, né? Ela já está ali. Tem algum alimento que possa ajudar ao parto normal? E sim, existem vários estudos, né, mostrando algumas associações de início de trabalho de parto com alimentação. Não é super a minha especialidade isso, mas assim, um pouco eu sei, né? Então, por exemplo, alimentos gelados, eles falam que devem ser evitados, então seria ideal usar mais alimentos mais quentes. Então, isso é uma coisa que eu sei que Isso estimula pode, o parto normal? em geral, pode estimular o trabalho de parto. Tâmara, também é uma outra coisa que pode associar, e reduzir a taxa de carboidratos, principalmente carboidratos refinados no final da gravidez, doces, também ajuda a entrar em trabalho de parto. Em geral, mulheres que comem mais doces ou carboidratos refinados, elas têm maiores dificuldades no trabalho de parto, também está associado a maior taxa de dor. Deixa eu só lembrar o pessoal, alguém está tendo dúvida para preencher o link de avaliação para a gente poder fazer o sorteio? Nós estamos com 72 participantes na sala, nós temos média de 61 pessoas que preencheram. Alguém está tendo uma dúvida? Qualquer dúvida, põe no chat aí também, viu? Porque o sorteio vai ser em cima da ficha de avaliação. Alguém tendo dúvida, vocês podem colocar no chat, não deixa de perder não, viu, gente? Oportunidade. Mais uma que achei legal. Meu nome é Mislaine, tenho 43 anos, estou grávida pela 3ª vez. Qual sua opinião da gravidez nessa idade? Estou com 16 semanas. Milane, vai dar tudo certo, viu? Que ó, a gente já está em oração, vai dar tudo certo. Preocupa não. Primeiramente, parabéns, Mislaine, pela sua gravidez, que bênção. Bom, a gravidez, né, acima de 35 anos, né, ela já tem uma associação maior com risco de pré-eclâmpsia, com risco de hipertensão, com riscos de síndromes do feto. Então, realmente, né, desse bebê, então, realmente aumentam os riscos dessa gravidez. Mas isso não só aumenta o risco, não quer dizer que vai acontecer, né? E já estamos com 16 semanas, então eu acho que nós já estamos indo bem aí, já deve ter ido bem nesses exames que já devem ter sido feitos, né? E, então, assim, são esses riscos mesmo que a gente, infelizmente, não tem como falar que eles não existem, mas, né, se cuidando, tentando evitar, né, o ganho de peso excessivo, caso ela não tenha nenhuma outra comorbidade associada, também reduz os riscos. Então, tudo isso ajuda. Tá. Avisando, gente, a gente já está fechando aqui as fichas, né, de avaliação para fazer o sorteio, tá? Então, quem conseguiu preencher aí, ok, viu? Tenente, só mais uma aqui para a gente conseguir dar, né, sequência aqui e a gente conseguir fechar. O Marcos Vinícius, quais medicamentos, né, a esposa pode tomar durante a gravidez, especialmente para dores em geral? Aí isso eu não vou conseguir falar por aqui, porque isso tem que, né, o medicamento realmente tem que ter uma avaliação individual dessa paciente mesmo, mas existem algumas possibilidades. Realmente a gente reduz as possibilidades durante a gravidez, né, e isso tem que estar sendo avaliado junto com ela, junto com as suas condições, né, as suas contraindicações. Eu não consigo indicar uma medicação, infelizmente, dessa forma. É até proibido pelo CRM, posso não. Verdade, verdade. Deixa eu só responder a Jéssica. Sorteio vai ser agora, tá, Jéssica? A gente só está compilando aqui agora as fichas de avaliação para fazer o sorteio. Fica aí, viu? Que uma das regras do sorteio é que na hora do sorteio, o sorteado, né? O casal sorteado, a mamãe sorteada, tem que estar presente e dar um oi para a gente até 10 segundos, viu? Não saiam da sala, não. O sorteio já está acontecendo já. Vamos para fechar aqui. Tem uma aqui também bacana, da Emily. Queria tirar uma dúvida. Quando tive minha filha, fiz cesárea. Na hora, o doutor disse que minha bolsa era bem grossa. Queria saber se isso faz com que demore o rompimento da bolsa em parto normal.
Ou o médico enganou ela? Eu realmente não entendi o que foi dito pelo médico. Assim, pode... Existe bolsa grossa para não ter um parto normal? Eu não sei, não conheço esse termo mesmo. Independente, né, disso, o fato da bolsa não romper não impede um parto normal, né? E, inclusive, é possível que o bebê nasça dentro da bolsa, sem a bolsa romper. Então, o fato da bolsa não ter rompido não impede um parto normal, não.